Olá! Hoje eu trago para vocês o tema de mineração de dados, um tema que desperta bastante interesse tanto em alunos como em profissionais da área, em função de todo o contexto no qual esse tema está inserido, né? Esse tema tem uma relação direta com inteligência artificial, aprendizagem de máquina, descoberta de conhecimento em bases de dados das corporações e assim sucessivamente. Por tudo isso, este tema cria bastante expectativa e bastante curiosidade nas potencialidades, nas oportunidades com as quais ele pode lidar e os problemas que ele pode resolver. Então vamos lá, vamos ver um pouco desse tema. A ideia não é passar uma coisa muito densa, muito pelo contrário, é que a gente consiga de uma forma bastante ilustrativa entender o que é que essa área proporciona, o que é que essa área permite de solução de problemas que envolvem tecnologia da informação e grandes bases de dados que estão armazenadas nas corporações. Vamos lá. A nossa apresentação vai ser uma apresentação breve, né? Ela tem somente 3 etapas aí, para que a gente tenha uma visão abrangente, mais superficial sobre o tema. Introdução, uma explicação sobre as etapas do processo de descoberta de conhecimento em base de dados e, finalmente, algumas considerações finais. Primeira coisa que a gente precisa descobrir, precisa apresentar, melhor dizendo, é o conceito, né? O que seria uma descoberta de conhecimento em base de dados? Do inglês Knowledge Discovery in Database, KDD. Bem, descoberta de conhecimento em base de dados é um processo de várias etapas, é um processo que não é trivial, é um processo interativo e iterativo, que serve, né, que é usado, que tem o objetivo de identificar padrões dentro de dados, padrões esses que precisam ser compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis. Então, isto seria o conceito geral da descoberta de conhecimento. E vamos entender um pouco melhor o que seria um padrão compreensível, válido, novo e potencialmente útil. Bem, primeiro, compreensível porque, embora seja um tanto subjetivo medir compreensibilidade, um dos fatores frequentes é a medida de simplicidade. Então, o resultado de uma etapa de KDD, ele tem que ser apresentado de uma forma que a gente possa entender o que é que aquele resultado representa. Válido, né? Os padrões descobertos devem ser válidos em novos dados com algum grau de certeza. Ou seja, aquele padrão ele tem que ter sido encontrado numa amostra de dados ou numa totalidade de dados que nos dê uma segurança que aquilo realmente é um padrão que se repete. Ele tem que ser novo. É a medida que expressa grau de novidade ou surpresa. Ou seja, de nada adianta a gente minerar uma base, buscar conhecimento nessa base de dados, descobrir um padrão que é válido, mas que não se apresenta como uma novidade, é algo que alguém ou que todos da área, né, os especialistas daquela área já conheciam. Então ele também precisa apresentar alguma coisa que é novo. E potencialmente útil. Padrões devem ser potencialmente, devem potencialmente levar a alguma atitude prática. O que quer dizer isso? Eu tenho que ter a capacidade de usar isso que foi encontrado para algum benefício, né? Para, de repente, aumentar uma venda numa empresa, diminuir a evasão na escola. Então, ele tem que ser alguma coisa que tem utilidade para quem vai receber este padrão. O processo de descoberta de conhecimento em base de dados é formado por várias etapas, né? Algumas etapas que representam uma preparação dos dados, uma etapa pré-mineração, ou seja, antes da gente poder realmente processar esses dados para entender, ou melhor, explorar esses dados para descobrir padrões ali dentro, é preciso que se faça um certo ajuste nesses dados. Então a gente fala aqui, que partindo do passo 1, que é a apresentação dos dados, eu preciso fazer uma seleção desses dados, determinar quais os dados que serão selecionados para aquela etapa, para
para aquela missão. Preciso fazer um processamento, ou seja, pode ser que eu tenha que mexer nesses dados, transformar de alguma forma. A etapa subsequente aqui, ó, processamento e transformação. Finalmente eu vou fazer a mineração de dados. A partir da mineração de dados é que eu vou interpretar o que foi encontrado, que padrão foi encontrado, e finalmente concluir que a gente descobriu realmente alguma coisa nova dentro daqueles dados. Observe que esse processo é iterativo, né? Ele volta sempre que você avança para uma etapa. Se o resultado, ao avaliar aquela etapa, não é satisfatório, você pode voltar para a etapa anterior. Então está aqui, seleção, pré-processamento e transformação visa reduzir o número de amostras, o número de atributos, mexer no intervalo de atributos que vai ser usado, fazer algum tipo de normalização dentro desses dados. A mineração de dados é extração de padrões propriamente dito, né? E a avaliação do desempenho daquele padrão, daquele que foi encontrado, e a qualidade do que foi extraído. Bem, mineração de dados, como a gente viu, é uma etapa dentro de todo o processo. Não é somente uma etapa, né? É a principal etapa. Embora não seja, talvez aqui vai levar a maior parte do tempo na execução, o pré-processamento do dado nas etapas anteriores à mineração de dados normalmente toma muito mais tempo do que a própria mineração, ela é a principal etapa, né? É ela que vai realmente produzir um resultado interessante e que pode ser utilizado. O que vem a ser mineração? É um conjunto de técnicas e ferramentas que são usadas para identificar padrões, conhecimentos embutidos em grandes massas de dados. Não é uma tecnologia nova, mas sim um campo de pesquisa multidisciplinar, que envolve estatística, aprendizado de máquina, envolve banco de dados, sistemas especialistas, técnicas de visualização de dados, computação de alto desempenho, e assim, e acho que ainda tem mais áreas que não estão representadas aí, sendo essas as principais áreas envolvidas, as principais áreas de conhecimento envolvidas. Bem, isso é mineração de dados. Mineração de dados é uma etapa de um processo maior. E como é que esse processo acontece no dia a dia? Como é que a gente elabora um processo de KDD? Como é que a gente executa um processo de KDD? São 3 etapas. A primeira etapa, como a gente viu lá na imagem, é uma etapa de preparação dos dados. A segunda etapa é uma etapa da mineração propriamente dita. E a terceira etapa é avaliar e interpretar os resultados que foram obtidos. Vamos ver então agora alguns exemplos, até de certa forma, que podem ter ligação com a realidade, né? Que podem ter sido extraídos de uma situação real, mas em alguns casos, mas o objetivo não é representar nada que aconteceu de fato. É trazer um exemplo que torne o entendimento do que é a etapa de mineração, o que é fazer a mineração de dados uma atividade mais fácil, né? Que a gente aprenda de forma mais fácil o que representa a mineração de dados. Primeira etapa, que consiste em preparar os dados, ela tem uma finalidade, um objetivo muito importante, porque dados sem qualidade resultam em mineração sem qualidade. Então, se eu tenho um dado ali que não está correto, se eu tenho um dado que não está uma amostra de dados que seja significativa para o processo, então, se eu não tenho isso com qualidade, eu vou gerar um resultado a partir desses dados e o resultado que eu vou encontrar provavelmente também não vai ter utilidade e qualidade. Quais são as etapas? O que é que eu preciso fazer? O que é que normalmente acontece nessa etapa de preparação dos dados? Primeiro, é possível que seja necessário fazer uma integração desses dados, combinar dados de múltiplas fontes. Então você pode pegar dados que estão em bases de dados, em banco de dados, em SGBDs, parte desse dado está em arquivo XML, parte desse dado está em planilhas. Então você precisa talvez fazer uma integração desses dados. Segundo, é a limpeza. Você pode ter dados que estão faltando, você pode ter campos que não estão preenchidos, você precisa talvez remover inconsistências ou outliers, né, que são aqueles valores que saem totalmente do conjunto. Então imagine que você tem lá as compras realizadas no mês por uma empresa e tem uma compra lá de um valor exorbitante. Então provavelmente esses valores que fogem muito da massa de dados, do comportamento normal dos dados, provavelmente precisarão ser removidos para não causar nenhuma distorção no modelo.
Transformação desses dados, você pode ter que agregar dados, ou seja, sumarizar, né? Alguma coisa que está apresentada de forma muito pontual, muito detalhada. Redução, né? Obter uma representação reduzida em volume que produz o mesmo ou similar ou resultado similar. Ou seja, você pode precisar fazer uma amostra desses dados. E discretização também, né? Parte particularmente importante da redução de dados, especialmente para dados numéricos. Nós não vamos nos aprofundar no assunto da preparação, o objetivo hoje é mostrar a etapa de mineração de dados, mas a discretização dos dados pode ser uma etapa fundamental, imprescindível fazer uma transformação dos dados numéricos em escalas que fiquem mais apropriadas para a etapa de mineração. Vamos lá. A principal etapa é a etapa mais interessante, sem dúvida, a etapa de mineração de dados. Ela compreende pelo menos duas fases, né? Primeiro é escolher a tarefa que a gente vai usar de mineração de dados, conforme o objetivo que a gente tem, né, para a solução do problema que a gente está procurando. Ou seja, conforme o tipo de conhecimento que se espera extrair dos dados, a gente vai encontrar uma tarefa de mineração de dados apropriada para atingir esse objetivo. Depois da tarefa, para cada tarefa, existem inúmeros algoritmos que podem ser usados. Então, a segunda etapa seria encontrar um algoritmo que atenda à tarefa de mineração eleita e que possa representar satisfatoriamente os padrões a serem encontrados. Então, dentro da mineração de dados, você vai encontrar várias técnicas, várias abordagens de algoritmos, né? Tem os algoritmos genéticos, tem árvores de decisão, tem regras de associação, tem as redes neurais, tem uma série de algoritmos que podem ser usados para uma determinada tarefa. Para a nossa sorte, né, algumas ferramentas já permitem que a gente selecione mais de um algoritmo, execute aquela tarefa de mineração e possa comparar os resultados para ver qual dos algoritmos teve melhor desempenho. Isso não descarta, né, a necessidade que a gente tem de customizar esses algoritmos, ou seja, mexer nos parâmetros desses algoritmos. Então a gente precisa conhecer um pouco desses parâmetros para poder conseguir fazer uma customização e buscar melhores resultados. Bem, a escolha da tarefa, ela tem a escolha da tarefa dentro de mineração de dados, ela tem praticamente dois agrupamentos, né? Ligados a uma tarefa que vai precisar adivinhar alguma coisa, prever alguma coisa, que são as atividades preditivas, e um outro grupo que são considerados como atividades descritivas, que eles não vão adivinhar o futuro, eles vão tentar classificar a informação por algum critério. Então, atividades preditivas, a gente teria atividades de classificação, atividades de regressão, atividades ligadas a séries temporais. Essas tarefas são todas tarefas que vão ser utilizadas para que a gente possa determinar um valor futuro, uma situação futura a partir dos dados. As descritivas, a gente tem, por exemplo, aqui agrupamento, sumarização e regras de associação, que vão criar classificações, né, que vão criar agrupamentos desses dados, separar os dados que são mais divergentes, mais diferentes, e manter mais próximos os dados que são mais semelhantes. Isso aí, por exemplo, seria uma atividade de agrupamento. Regras de associação. Você vai vasculhar os dados e vai procurar, dentro daqueles dados, situações que se repetem com uma determinada frequência. Então, você não vai adivinhar nada novo, você vai apenas constatar uma situação que existe dentro daqueles dados. Então, por isso que existe essa classificação, essa distinção das tarefas dentro das atividades de mineração de dados. Você pode estar buscando atividades preditivas, que vão prever alguma coisa, ou você pode estar buscando tarefas que vão simplesmente, sem tirar o mérito, né, também são algoritmos extremamente sofisticados e trazem resultados bem interessantes, mas que não tem como objetivo prever alguma coisa. Ele simplesmente vai classificar aquela situação ali, vai organizar, vai agrupar um conjunto de dados de acordo com algum critério. Então vamos lá. Lembrando que estamos na segunda etapa, né? A primeira etapa foi a de preparação de dados. Nós só citamos algumas atividades que podem acontecer nela, sem aprofundar no assunto. Agora, na segunda etapa, a gente está
seguindo na etapa de mineração de dados. Então vamos agora a alguns exemplos, né? A gente viu que tem dois grupos, então do primeiro grupo de atividades preditivas, a gente selecionou aqui uma atividade, uma tarefa de classificação. O objetivo dessa tarefa seria construir um modelo que seja capaz de gerar classificações para novos objetos ou novos dados. O processo que a gente vai fazer. O que é que eu quero fazer de fato? Eu quero descobrir algum tipo de relacionamento entre os atributos preditivos e os objetivos. O que é um atributo preditivo? São todos os atributos que você tem disponíveis ali, imagine numa planilha ou numa determinada tabela. Esses valores desses atributos irão influenciar no processo de determinação daquela classificação que a gente está buscando. Os atributos objetivos é exatamente a classe a qual o objeto pertence. Bem, olhando assim no conceito, né, a gente pode estar imaginando que aquela promessa que eu fiz no início de que seria simples, acaba de ir por água abaixo, né? Mas vamos lá, quando a gente olhar o exemplo, a gente vai entender melhor e vai verificar que esse conceito aqui ele é extremamente simples. Vamos pegar um exemplo então. Qual é a minha finalidade? Qual é o meu objetivo? Eu quero analisar dados de clientes visando aprovação ou não. Essa aprovação ou não é exatamente o atributo objetivo de liberação de crédito para empréstimo pessoal. Então, nada mais é do que tentar encontrar um padrão, tentar encontrar uma regra que permita executar uma tarefa semelhante, ou seja, o computador vai ser capaz de executar uma tarefa semelhante ao analista de crédito, aquela pessoa que analisa os dados de um cliente e verifica se aquele crédito vai ser autorizado para ele. Pode ser um empréstimo pessoal, como é o caso aqui, pode ser outros casos clássicos, como concessão de cartão de crédito, ou alguma coisa nesse sentido. Os atributos relevantes para a predição, ou seja, os atributos preditivos que a gente vai usar aqui, para simplificar o exemplo, né? Imagine que num cadastro de pessoal você pode ter 10, 20, 30 atributos em relação à pessoa. Aqui a gente só vai usar dois atributos. Qual o cargo que aquela pessoa ocupa e quanto tempo que a pessoa tem naquele emprego, daquele cargo que ele está ocupando. Para obter o resultado, para obter o padrão, o modelo de classificação, a gente vai usar o algoritmo, a técnica utilizada, a árvore de classificação, né? O algoritmo aí de Classification Tree. Bem, vamos lá. Como é que funciona isso na prática? Na prática você vai pegar os seus dados, chamados dados de treinamento, ou seja, você vai pegar uma base de dados que contém todas as ocorrências, todas as análises de créditos que foram efetuadas anteriormente. Então imagine que você vai pegar aqui uma base onde você tem o nome da pessoa, o cargo, né, e o tempo que a pessoa tem naquele emprego, né, o tempo de serviço naquele cargo. Então, extremamente simples, né, imagine que uma tabela normal teria, como eu já falei anteriormente, uma série de atributos. Então, dada aqui essa minha tabela, eu quero que o computador vasculhe essa tabela e encontre para mim qual é a regra que determina que uma pessoa tem o seu crédito aprovado ou não. Então, o resultado aqui é nossa variável objetivo, né? Nosso atributo objetivo. Bem, após analisar essa base, o computador chega ao seguinte modelo. Ele chega à regra de que se o cargo é igual a DBA ou o tempo de serviço é maior que 6 anos, então você pode conceder aí o crédito, né? Fazendo aí dando uma força aí, né, às pessoas que têm cargo de DBA. Então, se você já tem o cargo de DBA, você não precisa nem analisar o tempo de serviço. Então, é cargo de DBA ou tempo de serviço maior que 6, então sim. Bem, essa regra não foi criada por uma pessoa, não foi criada por um DBA, né? Quem criou foi o computador analisando essa tabela aqui. Então, olhando a frequência de pessoas que têm o resultado igual assim, analisando a variável cargo e tempo, o computador chegou a este modelo. E para quê? E onde é que eu vou usar esse modelo? Então, veja só. Uma segunda etapa da mineração de dados, da criação do modelo, é usar dados de teste. Então, é bom que você tenha uma base grande, né? Uma base com uma série também de dados que não foram usados para criar o modelo, e você vai pedir para que ele rode, que ele valide o modelo para cada dado desse de teste. Então, imagine que você usou, como a gente viu ali, uma tabela com 1000 situações de aprovação ou reprovação, né, negação de crédito.
e você tem também mais 500 outros casos separados, ou que você separou da mesma tabela, e você vai usar para testar esse modelo. Você vai ver quão bom esse modelo é, qual o percentual de acerto que esse modelo tem. Ou seja, ao pegar uma linha dessa de teste e aplicar no modelo, você vai verificar se aquele modelo acertou quando ele disse sim ou se ele errou, em que proporção isso acontece. Depois desse teste ter sido feito, você está satisfeito com o seu modelo, com a acurácia que o seu modelo tem, né, o nível de assertividade que o seu modelo tem, o que você vai fazer agora é usar esse modelo para casos novos. Então, quando chegar uma pessoa, um novo cliente, você não precisa mais submeter este cliente a uma pessoa, a um analista de crédito. Você vai simplesmente colocar e submeter esta nova linha, essa nova ocorrência para o seu modelo, e o seu modelo vai dizer se concede ou não crédito para aquela pessoa. Então esse é um exemplo de criação de um modelo usando uma tarefa de classificação de dados no processo de mineração de dados. Seguindo aqui, vamos pegar uma outra tarefa que não é preditiva, né? É uma tarefa chamada descritiva, né? A gente vai classificar aí um dado de alguma forma. O objetivo vai ser identificar padrões em dados históricos. O processo, como é que se dá esse processo? Vai representar com determinado grau de certeza uma relação existente entre o antecedente e o consequente de uma regra de associação. Antecedente e consequente são conjuntos de itens, né? São conjuntos de produtos que foram comprados, conjunto de produtos que estão sendo cultivados e assim sucessivamente. Bem, para isso a gente precisa de dois conceitos, suporte e confiança. Suporte, ela vai representar o percentual das transações em que uma regra, aquela regra que a gente está buscando, que a gente está criando, que aquela regra aparece. O que seria isso? Você vai pegar o número de vezes em que o antecedente e o consequente da regra aparecem, dividido pela quantidade de transações. Esse exemplo que a gente vai usar é no contexto de supermercado. A ideia é saber, esse exemplo também aparece com muita frequência na literatura, quem compra um determinado produto, qual é o produto que ele também costuma comprar. A gente vê isso em sites também. No final, quando a gente está procurando um produto em um site de e-commerce, a gente, muitas vezes lá embaixo tem, quem viu esse produto também viu esses aqui. Quem viu esse produto comprou esse outro. Então, ele tem uma ligação entre dois itens. E essa ligação ela deve aparecer com uma certa frequência dentro de todo o comportamento de todas as pessoas. Esse comportamento, essa frequência já é exatamente determinada, são parâmetros que a gente vai passar para que o algoritmo funcione, para que o algoritmo trabalhe, chamado de suporte e confiança. Suporte é o número de vezes em que o antecedente e o consequente apareceram. Ou seja, então se você estiver dizendo lá que todo mundo que compra café também compra pão, então você está dizendo que o antecedente é o café e o consequente é o pão. E aí você vai ver a quantidade de transações em que eles aparecem, e vai dividir o número de vezes em que os dois aparecem pelo total de compras, ou total de cupons, o total de notas fiscais, né? Total de pedidos que aparecem naquela corporação. Confiança não vai considerar todas as transações, vai considerar apenas as que possuem o antecedente. Então, como eu falei agora, café e pão, se café for o antecedente, então ele vai considerar somente aquelas vendas, aquelas ocorrências onde aparece café. Aí vai pegar o número de vezes em que o consequente e o antecedente da regra aparecem, dividido pela quantidade de transações que possuem o antecedente da regra. Bem, esse é aquele momento que você pensa em desistir, né? Você diz, é complicado, mas vou mostrar para vocês que é extremamente simples. Então vamos ver um exemplo aqui de suporte e confiança. 10 ocorrências, né? 10 vendas que foram realizadas aqui pela empresa. Imagine que eu tenho, nesse caso aqui, um suporte de 60 e uma confiança de 100. Suporte de 60 diz o seguinte, para a regra café e leite, né? Quem compra café também compra leite. Com suporte de 60 e confiança de 100%. Isso quer dizer o seguinte, de todas as transações, então se eu tenho 10 transações, um suporte de 60 vai me informar que 60%, né? Ou seja, de 10, 6 vendas têm o produto café e leite. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, suporte de 60. Confiança de 100 quer dizer o seguinte, quais são as vendas onde aparece café? Bem, café eu só tenho exatamente nessas 6 vendas. Então,
a regra que diz que o antecedente café implica em comprar leite, tem uma confiança de 100%, porque das 6 ocorrências em que eu tenho café, todas elas também têm leite. Então, é um suporte de 60 e uma confiança de 100. Vamos a outro exemplo, biscoito e vinho. Você está criando uma regra dizendo que quem compra biscoito também compra vinho. Qual é o suporte dessa regra? 20. Por quê? Porque somente 2 vendas têm biscoito e vinho conjuntamente. Então, somente das 10, somente 2 têm biscoito e vinho. Então, esse é um suporte de 20. Tá bom. E das que têm biscoito, quantas têm vinho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 vendas com biscoito, e dessas 4, somente 2 têm vinho. Então, eu tenho uma confiança de 50%. Ok? Então, é assim que a gente mede suporte e confiança nos quando a gente for customizar, esse valor a gente passa para o algoritmo. Você diz, eu quero que você trabalhe com um suporte X e uma confiança Y. Ele vai procurar gerar regras que atendam a esses valores. E aí vamos para o exemplo, que é exatamente analisar milhares de registros de transações de compras para determinar se comprar um produto X implica na compra de um produto Y. Neste caso aí, só para ilustrar, o algoritmo que foi usado, um algoritmo bastante popular para essas tarefas de associação, que é o algoritmo a priori. Como é que funciona na prática? Bem, na prática você vai passar um suporte e uma confiança. Você diz aqui, eu quero suporte de 50 e confiança de 80. E vai passar uma série de dados, uma série de vendas para que o algoritmo crie o padrão, né? Para que o algoritmo crie essas regras de associação. Bem, com suporte de 50 e confiança de 80, eu estou dizendo que os 2 produtos têm que aparecer em pelo menos metade de todas as compras e que de todas as compras que tem o primeiro item, 80% também terão o segundo item. Analisando esta base de dados, a gente chegaria a esta regra. Quem compra pão também compra café, quem compra cerveja também compra farinha. Se a gente quiser conferir, está aqui as ocorrências para garantir que estamos com um suporte de 50 e uma confiança de 80. Terceira e última técnica, tarefa, né? e o seu respectivo algoritmo. O agrupamento é o chamado de clusterização, é reunir indivíduos semelhantes e diferenciar sujeitos diferentes. O processo consiste em calcular a distância entre esses indivíduos. Os tipos de técnicas que nós temos, tem as técnicas hierárquicas e as técnicas não hierárquicas. As não hierárquicas chamadas de partição. A clusterização não responde por que os padrões existem. Ela apenas os identifica, ela sabe que aqueles são semelhantes e que aqueles são diferentes. Só para ilustrar aí, uma imagem que a gente encontrou na internet, que mostra como é difícil definir o que é similaridade, né? O que é similar? E claro, né? Em contrapartida, o que é diferente. Então, imagine, por exemplo, essa imagem, né? Similaridade é difícil de definir, mas sabemos quando a vemos, né? Então, são imagens aí que são situações completamente diferentes, né? É uma pessoa e um animal, mas que ao olhar para a imagem, a gente detecta algum tipo de similaridade entre eles. Então, para ilustrar esse exemplo, o objetivo seria identificar suspeitos numa cena de um crime, numa cena de uma estação de metrô, em qualquer lugar. O algoritmo que poderíamos usar para fazer clusterização, um algoritmo bem popular também, é o Caminhos. Em que consiste isso? Imagine uma lista de dados, você tem aqui vários atributos sobre as pessoas, e a ideia é que o algoritmo analise esses dados e procure a proximidade, ou seja, quem é mais semelhante fique próximo, quem é menos semelhante fique separado, em grupos separados. Ao analisar esses dados, o algoritmo chegaria a alguma coisa desse tipo, né? Então, o grupo vermelho aqui são os que têm essas 4 ocorrências aqui com bastante similaridade entre os valores dos seus atributos. Eu marquei as pessoas aqui somente para a gente ter ideia, numa questão visual, né, quem seriam essas pessoas semelhantes do ponto de vista do algoritmo. Está aqui o grupo verde, está aqui o grupo vermelho, está aqui o grupo lilás, né? Então, o algoritmo teria identificado 3 grupos de pessoas
dentro dessa base. Como eu falei, que só para ter um exemplo prático, né, alguma coisa mais fácil da gente entender, imagine que isso fosse utilizado para detectar pessoas suspeitas de um crime. Então, de acordo com as características que foram apresentadas, a gente iria em cima dos grupos que tem que estão mais parecidos com essas características. Bem, a etapa final, a terceira etapa, é avaliar e interpretar esses modelos, né? Como é que a gente vai avaliar um modelo? Como é que a gente vai interpretar se esse modelo realmente atende, se esse modelo ele é adequado, se esse modelo pode ser aplicado? Bem, o primeiro critério é a acurácia, que é a habilidade do modelo predizer corretamente o comportamento de amostras desconhecidas, ou seja, quando chega um elemento novo naquele de classificação, dado um cargo e um tipo de serviço, eu consigo, com que frequência eu consigo acertar se é para conceder ou não crédito para aquela pessoa. Desempenho, né? Os custos computacionais envolvidos para chegar ao modelo. Imagine que eu tenho alguma coisa, um exemplo bem interessante, Netflix, né? ou algum site parecido com isso. Ele tenta fazer recomendações ali. À medida que você vai selecionando alguns filmes, ou que você vai clicando para ver a sinopse de alguns filmes, você vai recebendo recomendações. Então imagine, aquilo ali está sendo feito em tempo real, né? Então ele vai lhe recomendando novos produtos que podem ser feitos a partir de um algoritmo de associação, à medida que você vai clicando no site. Então esse algoritmo ele tem que ter um desempenho bem expressivo, né? Senão ele não consegue lhe fazer uma sugestão no tempo que é necessário, que é a fração de segundos ali. Robustez é a habilidade do modelo atuar corretamente em amostras com atributos faltando ou com ruídos, ou seja, esse algoritmo consegue gerar um bom modelo, esse algoritmo consegue fazer uma boa clusterização, mesmo em amostras que não estão 100% completas, que não têm todos os dados. Escalabilidade, a habilidade de construir um modelo eficiente a partir de grandes quantidades de dados. Então, eu consigo construir um modelo hoje com uma amostra menor, ou porque eu tenho também hoje uma base menor, gravada, não é nem que eu terei uma amostra, que a base hoje é pequena, mas à medida que essa base cresce, o algoritmo, a tarefa continua sendo eficiente, né? Ela consegue ainda gerar bons modelos, mesmo com o aumento da base de dados. A interpretabilidade é a habilidade de tornar compreensível o conhecimento gerado pelo modelo. De que forma esse algoritmo me entrega o resultado, né? Imagine que naquele caso da clusterização, me entregasse uma fórmula matemática, me entregasse alguma coisa que não é intuitivo, que eu não tenho como saber, afinal de contas, o que é que ele está me apresentando ali. Como a gente já falou anteriormente, é preciso, em alguns momentos, ajustar os parâmetros do algoritmo ou até escolher, trocar o algoritmo que está sendo utilizado, para poder melhorar, né, essa avaliação do modelo que foi gerado. Considerações finais. Bem, qual a relação que existe entre mineração de dados e consultas OLAP, né? Basicamente, essas consultas, para quem já usou uma tabela dinâmica dentro de uma planilha, uma consulta parecida com aquele, se não igual, né? Bem parecida com aquele efeito, com aquele recurso que a gente tem ali. Bem, ferramenta OLAP, a exploração do dado, a exploração da base é efetuada com base na verificação. Isto é, o analista conhece a questão. Então, você usa uma consulta OLAP mas você estabelece previamente uma hipótese. E aí você vai tentar validar ou refutar essa hipótese usando aquela consulta OLAP. Exemplo, você percebe que uma venda numa determinada filial aumentou. Então, você pode imaginar, poxa, por que será que essa venda aumentou? Será que algum vendedor foi transferido para lá? E aí você começa a explorar essa base, esse data warehouse que você tem, de forma a tentar encontrar a resposta para essas hipóteses que você está criando. Ou seja, o Data Warehouse, a consulta OLAP, ela não lhe dá nenhum conhecimento novo. Ela só lhe apresenta os dados. Você que tem que criar as hipóteses e ir explorando essa base que você tem. As ferramentas de Data Mining, por sua vez, a questão de partida é totalmente ou parcialmente desconhecida. E a ferramenta é utilizada para procurar conhecimento, ou seja, para encontrar padrões, regras e fatos nos dados. Então, a ideia que a mineração de dados nos dá, né, as ferramentas de data mining nos traz, é que eu jogo uma base de dados para ele e executo alguma tarefa.
E a partir daquele ponto ali, ela vai me gerar um conhecimento novo, ela vai me gerar alguma coisa, vai me gerar uma regra de associação, ela vai me gerar uma árvore de decisão, mostrando se concede ou não, quais são os casos em que concede, os casos que não concede crédito para uma pessoa. Então, eu não preciso estabelecer nada previamente. Eu dou a base de dados e mais ou menos a tarefa, que eu imagino que é possível sair daquela base de dados, e ele me entrega conhecimento novo. Mineração de dados Data Warehouse, como eu falei já anteriormente, né, as consultas OLAP normalmente trabalham em cima de um Data Warehouse. O Data Warehouse ele serve para transformar e consolidar informações inicialmente localizadas em diferentes plataformas e bases de dados. Então, construir um Data Warehouse é isso, é consolidar informações que normalmente estão espalhadas em vários sistemas ou em vários tipos de armazenamento, como o SGBD, né, JSON e etc. Eu até posso usar a técnica Data Warehouse como uma etapa de pré-processamento, de preparação dos dados no processo de KDD. Né? Então é possível que a gente una essas duas atividades, essas duas tecnologias. O processo de KDD ele é complexo, muito dependente da experiência do especialista que está realizando a mineração. Isso quer dizer o seguinte: é preciso que se tenha conhecimento sobre os dados do negócio, é preciso que se tenha conhecimento sobre métodos para a preparação de dados, é preciso que se tenha conhecimento sobre os algoritmos que podem ser usados para uma tarefa de mineração e, finalmente, é preciso que se tenha conhecimento sobre as ferramentas que estão disponíveis para executar essas tarefas. Né? Hoje, inclusive, temos ferramentas open source que podem ser usadas para algumas tarefas de mineração. A gente vai ter só que avaliar em relação àquela história do desempenho, da robustez, etc. E tal. Mas ferramentas tem, tanto pagas como open source. Finalmente, não adianta realizar um alto investimento em ambientes de KDD, ferramentas, hardware, e não investir nas pessoas que farão esse ambiente ganhar vida. Porque ainda é um processo de interatividade e interatividade, ou seja, você avança para uma etapa posterior, como a gente viu na figura que representa as etapas de KDD, e você tem que fazer uma avaliação daquele resultado que você obteve. Nesse momento, se o resultado não for satisfatório, você provavelmente vai voltar para uma etapa anterior e ficar nesse ciclo de iteratividade, né, até que o resultado seja de acordo com o que você almeja. A interação também, porque é um processo de experimento, né? Experimento, acerto, experimento, erro, tenta novamente, mexe num parâmetro, então você passa a interagir bastante com aquela atividade. É interessante combinar a capacidade de agregação do processamento OLAP com a descoberta de padrões da ferramenta KDD. Isso é possível, até porque quem está por trás de uma ferramenta OLAP, como a gente já viu, é um Data Warehouse. Tá aí a bibliografia que foi usada, né? Tem esse livro em português, que muito bom em relação à parte de preparação dos dados, detalhe, essa parte de discretização, normalização dos dados, algumas coisas aí que são importantes para que o resultado da tarefa do algoritmo seja mais satisfatório. Do ponto de vista de Data Warehouse, esse livro do Felipe, ele ajuda a gente a entender como é esse processo de construção de um Data Warehouse e, finalmente, se você quiser usar a ferramenta open source, né, de mineração de dados, o ECA, né, o ICA, não sei ao certo a pronúncia, esse livro aí, Datamine, ele fala sobre essa ferramenta e algumas possibilidades e algumas ferramentas e técnicas, como o próprio título do livro se apresenta o livro com essa possibilidade. Então é isso. Espero não ter confundido mais do que vocês já tivessem essa confusão, né, sobre o que seria mineração de dados. Espero ter esclarecido, ter mostrado com casos práticos que a tarefa é simples, o que se busca é uma coisa simples, a sofisticação está na robustez, né, e na capacidade que os algoritmos têm de realizar aquela tarefa. Espero que a gente possa continuar esse tema em outra oportunidade, quem sabe até trazendo algumas ferramentas para que a gente aprofunde mais nessa questão da utilização prática, ou seja, fazer um exemplo, utilizar uma ferramenta para entender o que é o conceito de mineração de dados, não ficar tão perdido e achar tão confuso
quando a gente se depara com um conceito isolado, sem uma explicação, sem um exemplo de como aquilo funciona. É isso. Espero que a gente se reencontre em breve para aprofundar esse tema de mineração de dados. Até lá!